2. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que o governo de Teherã cometeu um grande erro e pagará por isso. Avião da FAB vai decolar amanhã do Rio de Janeiro para buscar grupo de brasileiros no Líbano. Outubro começa com bandeira vermelha nível 2 e conta de luz vai ficar ainda mais cara. A ANS convoca audiência pública para discutir novas regras para reajustes e atendimento dos planos de saúde. Ministro da Fazenda Fernando Haddad avisa que apostadores terão 10 dias para tirar dinheiro de apostas online. Relatório de Observatório Europeu mostra que o aquecimento dos oceanos quase dobrou no período de 10 anos. E um novo tratamento já provou ser mais eficiente na cura do câncer de bexiga. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Irã lançou hoje mais de 200 mísseis balísticos contra o território israelense. O ataque foi uma retaliação pelas mortes de líderes do Hezbollah. O sistema antiaéreo, conhecido como Domo de Ferro, foi acionado para evitar que os mísseis chegassem ao território de Israel. Sirenes soaram por todo o território de Israel nesta terça-feira, após o Irã disparar mísseis contra o Estado judeu. De acordo com o exército de elite do Irã, os disparos são uma resposta à morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e a do líder do Hamas. Dezenas de explosões foram registradas sobre Jerusalém, enquanto os sirenes de alarme soavam. Os mísseis iranianos também levaram a Jordânia a anunciar o fechamento temporário do espaço aéreo, o que levou à suspensão de decolagens e aterrissagens. Autoridades aeroportuárias israelenses confirmaram também o fechamento do espaço aéreo do país e voos desviados depois da investida de Teherã. O exército israelense anunciou que o Irã disparou cerca de 200 mísseis em direção a Israel durante a noite. Pessoas correram para abrigos e estação do metrô em Jerusalém. Israel enfrentou um novo desafio com o lançamento de mísseis pelo Irã, que se tornou um novo participante ativo no conflito, que dura quase um ano. Para se proteger, o país de Benjamin Netanyahu conta com uma série de sistemas de ataque e defesa. O Domo de Ferro é um dos principais sistemas eficazes de segurança. Ele detecta o foguete inimigo, calcula se ele coloca em risco alguma área urbana e, se for o caso, lança um míssil automaticamente para interceptá-lo. Com o Domo de Ferro, os militares de Israel interceptaram um grande número de mísseis disparados pelo Irã contra o país. Um foguete da salva de mísseis balísticos disparados contra Israel caiu na cidade de Tubas, na Cisjordânia. Vários homens foram vistos reunidos em torno dos restos do foguete que caiu na cidade. O local onde fica o Muro das Lamentações, em Jerusalém, ficou deserto. O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, garantiu que os ataques do Irã no país terão consequências. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. O ataque do Irã é uma escalada grave e perigosa. Haverá consequências. As nossas capacidades defensivas e ofensivas estão nos mais altos níveis de prontidão. Os nossos planos operacionais estão prontos. Responderemos onde, quando e como quisermos. O Irã cometeu um grande erro esta noite e vai pagar por isso. O regime do Irã não compreende a nossa determinação em defender-nos e a nossa determinação em retaliar contra os nossos inimigos. O chefe do exército de Israel, Herzi Halevi, realiza uma avaliação situacional no quartel-general do exército em Tel Aviv. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, repudiou o ataque do Irã contra o país hebreu. Nossa avaliação inicial é que Israel, com a ajuda direta dos Estados Unidos e dos seus parceiros, foi capaz de derrotar com sucesso este ataque. Este foi um ataque descarado e inaceitável por parte do Irã, e todas as nações do mundo devem juntar-se a nós na sua condenação. Ontem, as forças de defesa de Israel anunciaram que iniciaram uma operação limitada por terra contra alvos do grupo extremista Hezbollah no Líbano. O exército israelense mostra o que diz ser a infraestrutura subterrânea do Hezbollah e instalações de armazenamento de armas no sul do Líbano. O exército israelita disse que lançou uma ofensa terrestre no Líbano e que as suas forças se envolveram em confrontos.
Israel e Hezbollah vêm trocando ataques desde outubro de 2023, quando o grupo extremista lançou foguetes contra o território israelense em solidariedade aos terroristas do Hamas e à guerra na faixa de Gaza. Este ataque representa a segunda ofensiva do Irã contra Israel em 2024. O primeiro ocorreu em abril, quando o país lançou 170 drones e 120 mísseis balísticos, em resposta a um bombardeio israelense. Pelo menos 7 pessoas morreram no ataque aéreo do Irã e outras 9 morreram em um ataque com arma de fogo e faca no centro comercial de Israel, em Tel Aviv. A polícia disse ser um suposto ataque terrorista. E um avião da Força Aérea deverá partir amanhã do Rio de Janeiro para resgatar cerca de 220 brasileiros que vivem no Líbano. Até o momento, quase 3.000 pessoas demonstraram interesse em voltar ao Brasil. O governo brasileiro e a Embaixada do Brasil no Líbano trabalham para definir a quantidade de pessoas que serão repatriadas. Inclusive, um avião da Força Aérea Brasileira decola do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, com destino a Beirute, capital do território libanês. A expectativa é que ao menos 3.000 brasileiros voltem ao Brasil até o fim da operação de resgate. Num primeiro momento, os representantes do Itamaraty estão insistindo para que tentem embarcar em voo comercial todos aqueles que têm capacidade financeira. Quem não puder sair por conta própria deve entrar na lista de repatriados do governo brasileiro. Além disso, a prioridade será para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica. Nesse primeiro voo serão cerca de 230 a 240 no máximo, é a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade. E evidentemente vai se dar prioridades às pessoas de idade, às mulheres, às senhoras, às mulheres grávidas, as crianças, os que estejam doentes, os que precisarem mais. Esse será o critério. Mas vamos, na medida do possível, vamos atender com rapidez a todos os brasileiros que se encontram lá. Além do aeroporto de Beirute, que continua aberto, o governo brasileiro também mapeia a possibilidade de usar bases aéreas operadas pela Rússia dentro do território da Síria. Além disso, não está descartada a retirada dos brasileiros pelo Chipre, opção tida como mais complexa. Neste caso, o resgate teria de envolver vias terrestres, aéreas e marítimas. Em contrapartida, o Brasil também precisou voltar a atenção para os brasileiros que vivem no Irã, que, segundo as Forças Armadas israelenses, disparou diversos mísseis balísticos em direção a Israel nesta terça-feira. O Brasil tem expressado, o presidente Lula foi muito firme e muito claro nisso, a preocupação do Brasil de que haja um derramamento da violência na região, que já começou na faixa de Gaza, já está no Líbano. Nós temos grande preocupação, não só pelo grande número de brasileiros que vivem na região, mas pelas populações locais e pela violência que tem sido ilimitada. Entre outubro e dezembro do ano passado, 1.525 passageiros e 53 animais domésticos foram resgatados da zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foram 11 voos coordenados pelo governo brasileiro. As aeronaves utilizadas para os resgates também foram do modelo KC-30, além de uma aeronave da Presidência da República cedida para a missão. O Brasil já entregou 11.000 vistos para imigrantes em situação de vulnerabilidade. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o país ainda deverá fazer novos acolhimentos. O visto para estrangeiros é um documento oficial que possibilita aos cidadãos de outros países ingressar ou permanecer temporariamente no território nacional, buscando reduzir trâmites burocráticos e agilizar o fluxo de passageiros. No Brasil, nos primeiros 7 meses do ano, foram oferecidos mais de 11.000 vistos para imigrantes de países afetados por guerras e conflitos. O coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, Pedro Henrique Cícero, sinalizou que o Brasil possui uma longa trajetória. O objetivo é proteger imigrantes em situações de vulnerabilidade, principalmente do Afeganistão, Haiti, Síria e Ucrânia. A DataMigraBi, instrumento digital do governo, divulgou os dados referentes à imigração e os países que mais receberam vistos humanitários. Foram eles Afeganistão com 6.140, Haiti com 4.119 e Síria com 926. A falta de diretrizes claras sobre como acolher e integrar os imigrantes em território nacional apresenta desafios logísticos e administrativos. Por conta disso, é essencial que sejam tomadas decisões em conformidade com as obrigações legais e humanitárias.
E há poucos dias das eleições municipais no Brasil, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral já recebeu mais de 65 mil denúncias de campanhas irregulares, o dobro em comparação às eleições do ano de 2020. A Justiça Eleitoral recebeu cerca de 68 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular de candidatos aos cargos de prefeito e vereadores em todo o país. As queixas foram feitas por meio do aplicativo Pardal, no qual o eleitor pode denunciar condutas ilegais das campanhas. O desvio mais relatado envolve a fixação ilegal de cartazes e faixas, seguido por uso de bem público para a promoção de candidatos e propaganda irregular na internet. O estado de São Paulo lidera o número de denúncias que foram recebidas, cerca de 13.094. Em seguida aparecem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que já tem mais de 2.200 denúncias. Nas eleições municipais de 2020, a Justiça Eleitoral recebeu 105 mil denúncias nos 2 turnos de votação. O eleitor pode denunciar a irregularidade na propaganda eleitoral por meio do aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral e que está disponível gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos Apple e Android. O primeiro turno das eleições será nesse dia 6 de outubro e, pelas regras eleitorais, somente cidades com mais de 200 mil eleitores, onde os candidatos à prefeitura não alcançarem a maioria dos votos, metade mais um, no primeiro turno poderão ter disputa para o segundo turno, que está marcado para o dia 27 de outubro. Não há segundo turno para a disputa dos cargos de vereadores. Apenas o Acre e o Amapá já decidiram aplicar a lei seca nos próximos dias. A prática de evitar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no período das eleições, que era comum em todo o território nacional, está caindo em desuso. A decisão foi tomada com o objetivo de manter seguro e legítimo o processo eleitoral. A medida prevê que a pessoa flagrada embriagada ou comercializando bebida alcoólica pode ser detida. A punição se baseia no artigo 296 no Código Eleitoral e expõe o crime de promoção de desordem que prejudica os trabalhos eleitorais. A aplicação ficará na responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, em conjunto com a respectiva Secretaria de Segurança Pública. Até o momento, poucos estados aderiram à lei seca, como o Pará, que decidiu manter a lei por todo o território, e o Acre, que a cada zona eleitoral terá um período de vigência. Já outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e São Paulo, não aderiram à medida. E outros estados ainda não se manifestaram sobre qual posição irão tomar para os próximos dias. A data do primeiro turno das eleições, definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, será já no domingo, no dia 6. E veja a seguir, outubro começa com bandeira vermelha nível 2 e conta de luz vai ficar ainda mais cara. E a ANS convocou uma audiência pública para discutir novas regras para reajustes e atendimento dos planos de saúde. Estamos de volta e agora sim você vai ver a notícia sobre o Rio de Janeiro, que teve o mês de setembro com o menor índice de chuva dos últimos 27 anos. O que caiu durante os últimos 30 dias foi o equivalente a talvez uma bela garoa. O mês de setembro teve o menor índice de precipitação dos últimos 27 anos no Rio de Janeiro. Segundo o Alerta Rio, desde 1997, não havia ocorrido um volume de chuva tão baixo. O índice pluviométrico, que mede o volume das chuvas na cidade, demonstrou o menor número desde que os dados começaram a ser registrados. Setembro contabilizou 6,9 milímetros, tornando-se o período mais seco dos últimos tempos. A variação de precipitação de cada mês depende do número de passagens de sistemas como o El Niño, Laninha e outros fenômenos entre as estações do ano, que também podem influenciar na quantidade de chuva. Segundo meteorologistas, neste ano houve uma maior força de sistemas de alta pressão e poucas passagens de sistemas transitórios, que favorecem a ocorrência de chuvas na cidade. Por isso, setembro ficou tão abaixo da média e se caracterizou como o 4º mês mais seco da cidade desde o início da série histórica.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a lembrar nesta terça-feira que os apostadores terão 10 dias para fazer o resgate dos valores nas bets que estiverem irregulares. Ele confirmou que a lista daquelas que não pediram autorização até o dia 17 de setembro será divulgada ainda hoje. De acordo com Fernando Haddad, mesmo as bets que pediram autorização, mas não cumprirem as regras, também poderão sair do ar caso seja constatada alguma irregularidade. A recomendação, tanto do governo quanto de especialistas, é fazer o resgate o quanto antes das bets que não estiverem regularizadas. Quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já. Vai ter 10 dias. Esses 10 dias é mais para apostador do que para a casa de aposta. Porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, já nos tiraremos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. O ministro também disse que o governo federal tomará providências para evitar o assédio publicitário promovido pelas bets. Segundo Haddad, tudo está sendo discutido para proteger as famílias desse tipo de assédio. Fernando Haddad fez uma reunião com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A reunião foi para tratar de diversos assuntos, mas a pauta das bets foi uma das discutidas. A Agência Nacional de Telecomunicações se prepara para iniciar o bloqueio dos jogos online considerados ilegais pelo Ministério da Fazenda a partir do dia 11 de outubro. Até agora, nenhuma plataforma foi suspensa, porque a pasta comandada por Fernando Haddad não informou quais sites têm de ser banidos. Com a lista dos sites irregulares, a Anatel irá pedir aos mais de 20 mil provedores de internet do país para interromper o acesso às plataformas. As empresas de telecomunicação são de todos os portes, desde as grandes provedoras de telefonia móvel até as de pequeno porte. A Anatel já se prepara para ter que lidar com o mesmo tipo de situação com as bets, que podem criar novos sites para burlar a regulação. Um técnico do setor define esse processo como uma brincadeira de gato e rato, na qual as autoridades precisam fechar repetidamente novas brechas para sites ilegais. A Anatel e a Fazenda vão fechar um acordo de cooperação técnica para definir os detalhes de como será o processo para barrar os sites ilegais. Isso será necessário tanto agora quanto depois, quando novas plataformas irregulares forem identificadas. Caberá à Fazenda apontar qual jogo online estaria irregular e a Anatel determinar o bloqueio. O governo aprovou 18 bilhões em incentivos fiscais para o uso de hidrogênio verde. A medida permitirá a produção nacional do combustível. A legislação foi assinada ontem pelo presidente Lula, de acordo com a agência da Câmara dos Deputados. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e Investimentos. O texto também foi assinado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Serão destinados 18,3 bilhões em incentivos entre o ano de 2028 e 2032. O objetivo do programa é desenvolver o hidrogênio de baixa emissão de carbono e hidrogênio renovável. Os incentivos fiscais devem ser aplicados principalmente nos setores industriais, como os de fertilizantes, siderúrgico, cimenteiro, químico e petroquímico, além de promover o uso do transporte de cargas pesadas, como o marítimo. O hidrogênio de baixa emissão de carbono é considerado natural por ser produzido a partir de fontes renováveis. Em meio ao aumento de gases de efeito estufa, esse hidrogênio é visto como uma alternativa. A lei foi publicada ontem e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Além de se preocupar com a volta para casa, os trabalhadores das grandes metrópoles enfrentam diariamente o trânsito, principalmente nos horários de pico. Meia hora, na maioria das vezes, é transformada em 1 hora e assim por diante. Mas existem alternativas. Os trabalhadores das grandes metrópoles enfrentam diversos obstáculos ao longo do dia, sendo o trânsito um dos principais e mais presentes no cotidiano.
Diversos sistemas de compartilhamento de veículos surgiram para melhorar a locomoção no dia a dia, como, por exemplo, o aluguel de bicicletas. Um estudo realizado por um aplicativo revela que 81% dos seus usuários ajustavam suas programações em função do tempo que perdiam no trânsito, ou até mesmo se mudavam para mais perto de seus destinos diários. O trânsito das grandes cidades são dos principais inimigos da boa saúde, podendo levar os níveis de estresse, problemas respiratórios e musculares, além de expor os trabalhadores à poluição atmosférica e sonora. Ao inserir o hábito de pedalar na rotina, os usuários não só evitam o trânsito e o estresse, como também aumentam a concentração e produtividade no trabalho, melhoram muito a função cardiovascular e respiratória e contribuem para a sustentabilidade, reduzindo o número de poluentes liberados diariamente. Uma nova pesquisa mostrou que o ritmo de aumento da temperatura dos oceanos quase dobrou, o que reforça o alerta sobre os efeitos do aquecimento global, tanto na terra quanto no mar. O aquecimento global tem se intensificado de forma alarmante e os oceanos estão sentindo esse impacto de maneira significativa. Um relatório recente do Observatório Europeu Copérnicos aponta que a taxa de aquecimento dos oceanos quase dobrou desde 2005. Mais de 1/5 da superfície marinha global foi afetada por fortes ondas de calor em 2023, o que acende o alerta para as consequências que podem impactar a vida marinha e o clima. Conforme o estudo, os oceanos aquecem a uma taxa de 1,5 watts por metro quadrado desde 2005, em comparação com 0,58 watts por metro quadrado nas décadas anteriores. Essa diferença é explicada pelo fato de que desde 1970, os oceanos absorveram mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas. Como um dos principais reguladores climáticos do planeta, os oceanos, que cobrem 70% da superfície terrestre, desempenham um papel crucial no equilíbrio do clima. No entanto, o aumento dessas temperaturas oceânicas está trazendo à tona problemas sérios. A elevação da temperatura das águas está diretamente ligada à intensificação de eventos climáticos extremos, como furacões, tempestades e enchentes. Além disso, as ondas de calor oceânicas mais frequentes e intensas ameaçam a saúde do ecossistema marinho. No último ano, 22% dos oceanos do mundo sofreram pelo menos uma onda de calor grave ou extrema. Esses episódios, além de causar a migração em massa de espécies, podem levar à degradação dos ecossistemas marinhos e à mortalidade em larga escala. As ondas de calor também interferem na capacidade das camadas oceânicas de se misturarem, prejudicando a circulação de nutrientes e afetando negativamente a reprodução dos peixes, o que pode ter implicações severas para a pesca. Um dos ecossistemas mais vulneráveis a esse aquecimento acelerado são os recifes de coral, que sustentam cerca de 25% de toda a biodiversidade marinha, apesar de cobrirem apenas 1% da superfície terrestre. O aumento da temperatura das águas provoca o fenômeno conhecido como branqueamento dos corais, que, se prolongado, pode resultar na morte desses organismos essenciais para a vida nos oceanos. Cientistas alertam que a crescente frequência e intensidade das ondas de calor oceânicas é um reflexo claro do agravamento das mudanças climáticas e do impacto das ações humanas sobre o meio ambiente. Além de afetar os ecossistemas, essa tendência compromete as cadeias alimentares, a economia pesqueira e o bem-estar das populações costeiras, que dependem dos recursos dos mares. E veja a seguir, no Dia do Idoso, o Brasil tem 400 organizações preparadas para melhorar a vida de quem já passou dos 60 anos. E um novo tratamento já provou ser mais eficiente na cura do câncer de bexiga.
Um estudo publicado em uma revista científica inglesa apresentou resultados positivos para um novo tratamento contra o câncer de bexiga e com resultados animadores. O artigo foi publicado recentemente em uma revista científica inglesa, focada em medicina. Nele, foram revelados resultados positivos sobre uma pesquisa que utiliza a combinação de imunoterapia com a quimioterapia no combate ao câncer de bexiga. O estudo revelou que a combinação dos dois tratamentos elevou em mais de 30% a probabilidade de cura da doença. A pesquisa foi realizada no período de novembro de 2018 a julho de 2021. Nela foram observados mais de 1.000 pacientes que seriam submetidos a cirurgias em diversos países pelo mundo. Entre eles, o Brasil, com 30 participantes, com idade de 40 a 80 anos, atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes da pesquisa permanecerão em acompanhamento médico por pelo menos 3 anos, realizando consultas e exames para impedir o retorno da doença. Os responsáveis pelo estudo ressaltaram a importância da prevenção e da busca por tratamento do câncer de bexiga. Por ano, mais de 600 mil pessoas são diagnosticadas com a doença no mundo. É o que apontam dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, revelou que as estimativas para 2025 é que pouco mais de 11 mil pessoas recebam este diagnóstico. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 341 mil casos de acidentes com animais peçonhentos ao longo de todo o ano de 2023. E as aranhas respondem atualmente como o segundo maior causador de envenenamentos no país. Os acidentes causados por animais peçonhentos representam um importante desafio para a saúde pública no Brasil. Devido à rica biodiversidade e ao clima tropical favorável, o país abriga uma grande variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos, cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana. Segundo o Ministério da Saúde, todas as aranhas fazem parte do convívio humano. Os acidentes causados por aranhas no Brasil representou em 2023 quase 44 mil casos. E as principais aranhas causadoras de acidentes graves no país são a aranha marrom ou aranha violino. Os sinais e sintomas da picada incluem dor de pequena intensidade. A aranha armadeira ou macaca, a dor imediata é o sintoma mais frequente. Sua intensidade é variável, podendo irradiar até a raiz do membro acometido. E por último, conhecido como aranha viúva negra. Os sinais e sintomas incluem dor na região da picada, suor e alterações na pressão e nos batimentos cardíacos. O que fazer em caso de acidente? Procurar atendimento médico imediatamente. Fotografar ou informar o profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Realizar compressas mornas, que podem ajudar a aliviar a dor. O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também um dos grandes desafios. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. É o que aponta um estudo de longevidade no Brasil. No Brasil, foi aprovada a lei no Estatuto do Idoso que prevê que sejam garantidas todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade ao idoso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. Ainda é grande a desinformação sobre a saúde do idoso e as particularidades e desafios do envelhecimento populacional para a saúde pública em nosso contexto social. Um estudo mapeia mais de 400 ações sociais voltadas para a longevidade. O Brasil vive um cenário de envelhecimento progressivo da população e mais do que abordar o assunto de forma pontual. O estudo definiu como envelhecimento saudável viver até pelo menos 70 anos, estar livre de doenças crônicas e manter boa função cognitiva, saúde mental e função física. E ter uma boa alimentação e atividades físicas são essenciais para manter a qualidade de vida.
A prática de exercícios aeróbicos traz mais benefícios para a regulação da pressão arterial de idosos hipertensos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, ser mais ativo na terceira idade pode trazer benefícios como aumentar a energia, a disposição, a autonomia e a independência para realizar as atividades do dia a dia, além de contribuir para a maior socialização. Um projeto desenvolvido por uma equipe multidisciplinar leva aos benefícios terapêuticos proporcionados pelo contato com cavalos para crianças internadas em hospitais. Mesmo pouco tímida, é nítida a alegria da pequena Graziane ao encontrar com o Balu, o cavalo terapeuta. Foi legal. O que você mais gostou? Na hora que ele comeu. E na hora que de carinho nele. E foi gostoso abraçar o cavalo? É macio. Essa é uma dose de carinho que pode sim trazer mais leveza para o dia a dia de crianças que estão com a saúde instável em recuperação hospitalar. A Graziane é filha desta operadora de caixa. Mãe e filha vieram de Ponta Porã após a menina, que é diabética, passar mal. Quando a gente está dentro do hospital, a gente não imagina que a gente vai conseguir, né, trazer um pouco de alegria, né, de pensar positivo, né, e acho que o cavalinho ele ajudou bastante. Transformar o ambiente hospitalar em um local acolhedor e cheio de alegria e afeto. A Silvana é uma das idealizadoras da ação e explica a importância do projeto. Nós temos um grupo que é a Ecoterapia DRD, nós somos em 4 integrantes, né? Que é a Maressa, fisioterapeuta, Rafael, educador físico, Ana, psicóloga e eu, psicopedagoga. E nesse trabalho que nós fazemos no quartel, aí surgiu a ideia de montar esse projeto, porque a gente já viu várias matérias em outros hospitais, não aqui em Dourados, que levam o cavalo para atender as crianças, as pessoas que estão ali hospitalizadas. Aí a gente pensou, por que não a gente não fazer esse projeto aqui em Dourados também? E aí foi onde que surgiu a ideia, aí a gente precisou de bastante pessoas para abraçar essa causa, porque é um projeto grande, porque tem o cavalo, tem que ter as pessoas para estar nos ajudando, nos auxiliando, né, para trazer até aqui. O cavalo é um animal muito dócil, ele faz o movimento semelhante ao nosso, onde ajuda muito no cognitivo da criança, né, na coordenação motora dela. Então essa interação no meio ambiente com o cavalo ajuda muito ao desenvolvimento da criança. E essa daqui é a primeira ação do projeto Galopes da Alegria Cavalos Curam. A intenção é levar para as crianças internadas momentos de acolhimento e interação, para que os dias de hospitalização sejam ainda mais tranquilos. E o ponto de encontro entre as crianças e o Balu foi no solário da pediatria do Hospital Universitário de Dourados. Para esta especialista, que é a coordenadora da ala pediátrica, esse tempo de atividade promove, além do bem-estar entre as crianças, também a vivência de experiências únicas que promovem o lúdico ao terapêutico. O nosso serviço aqui ela atende vários municípios e a região de Dourados, né, da Grande Dourados, e muitas delas com internações prolongadas, com patologias mais graves, e esse tipo de atividades faz com que essas crianças tenham uma amenização, vamos dizer assim, da parte emocional, do estresse emocional que elas sofrem diariamente, seja pelos procedimentos, seja pelo local estressante que é uma internação. Qualquer interação animal, acredito, e pela docilidade que é o cavalo, né? E a questão da autoconfiança dessa criança, de chegar até o animal, fazer um carinho, né? Então esse contato físico gera um prazer emocional muito grande para essas crianças. Auxilia no tratamento, né? Com certeza, auxilia no tratamento. O lado emocional sempre positivo vai ter uma ação positiva sobre o tratamento dessa criança. E no final de tudo, todos saem ganhando. Não apenas as crianças, as mães responsáveis, os profissionais, mas também o Balu, que não perdeu tempo e ganhou várias cenourinhas. Recompensa de todo o amor e carinho que proporcionou. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz.